Olá, pessoal. Senhor Jesus, abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, né? Vamos lá, né? Nossas atitudes de hoje vão determinar que nós seremos amanhã, né, pessoal? Então, vamos valorizar-nos e valorizar nosso próximo, né? Quando fazemos isso, estamos revertendo, né, essa valorização em benefício de nós mesmos, né, turma? Então, vamos lá de novo aqui na nossa aula agora de sais, né? Livro 5, capítulo 16, ler e grifar, páginas 12 a 24, pessoal, né? Agora sim, rastro mais base vai dar sal, né, gente? Então, vamos com calma aqui, tá bom? FUNVIC 2025, primeiro ano, né, pessoal? Então vamos lá. Funções inorgânicas, né? Ácido, base, sal, óxido, hidretos, fosfetos, carbetos, mas basicamente ácido, base, sal e óxido aqui, tá bom? Vamos lá então? Bem, fazendo uma revisão aqui, nós temos aqui então, né, pessoal, lá, são funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo 1A e 2A, H+, OH-, e no sal só no meio, O2-, H-, formam as principais. Principais o quê? Funções inorgânicas, né? Então temos o ácido aqui, HCl, né? Beleza? Por que no sal só no meio? No sal só no meio, o H+, o H- em um sal, ele pode aparecer só no meio, certo? Se aparecer no começo, o H será um ácido e o H se aparecer no final será uma base, como você já sabe pela música, né? Beleza? Então tá jóia. Aí, pessoal. Então, olha lá. Já falamos isso, né? Então, HCl mais NaOH, olha que o Na pega o Cl, que é o NaCl, Na mais Cl menos, e sobra HOH, que é água, beleza? Tranquilo? Aí, o sal ele pode ter o H no meio ou o OH no meio, beleza? Pode aparecer, certo? Tá, o que não pode é o H tá no começo aqui, ó. Senão seria um ácido. E o H tá no final, senão seria uma base, beleza? Tá, então são sais ácidos básicos aí, tá bom? Aqui o óxido, vamos falar depois no capítulo 17. E os hidretos, né? Hidreto de sódio, por exemplo. Bom, turma, então aí, hidrogênio carbonato de sódio, né? Com HCl3, chama-se hidrogênio carbonato. Você pode falar aí de carbonato ácido de sódio, beleza? Ou ainda bicarbonato, né? HCl3, bicarbonato de sódio. Bicarbonato, porque ele vem do ácido carbônico, do H2CO3, né? H2CO3, ó, pensa, ó, H2CO3, você tira um H, sobra HCl3. Então ele veio do ácido que tem dois hidrogênios, né? Biácido, por isso que ele é bicarbonato. Beleza, turma. E aí o hidrox, né? Hidroxicloreto de alumínio, né? Tá certo? Ah, de alumínio de cálcio, perdão. Né? Se fosse alumínio, era alumínio mesmo, né? Cloreto básico, cloreto básico de cálcio também, sem problemas. E vamos lá. Aí, pessoal, então Na mais Cl menos, neutraliza a fórmula iônica NaCl. As cargas não podem aparecer, tá certo? Bom, aí se você é o principal componente do sal de cozinha, né? Olha o retículo cristalino do NaCl. Olha como é que ele se forma. O vermelhinho é o sódio, que é menor. E o verdinho é o cloreto, né, que é o maior. Porque o cloro ganha um elétron, vira cloreto, e o sódio perde um elétron para o cloro, que vira cloreto, né? Olha lá para você ver. Percebeu agora? Olha a formação do cristal, olha que legal. O sódio é menor, porque o átomo de sódio neutro perdeu um elétron, e o cloro é maior, porque ele ganhou um elétron e virou cloreto, certo? Olha que legal. A forma cúbica, né? Um cubo, tipo de um cubo, né? A ligação iônica, mais uma vez, é ó, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, percebeu? Então, a atração eletrostática bem forte, isso indica alto ponto de fusão, de ebulição, tá certo? Condutividade elétrica quando derretido, ou então em água, né? Vamos falar um pouquinho dessas propriedades aqui, ó. Ó, compostos iônicos, ó, são sólidos, salgados, né? Ó, são fixos, sais, né? Tá certo? São fixos, isto é, baixa volatilidade, evaporam muito pouco, quase nada, porque eles têm altas temperaturas de fusão e ebulição, duros e quebradiços, tem caráter neutro, ácido ou básico, né? Se tiver H no meio, ele é ácido, se tiver o H no meio, ele é básico, beleza? Aí, ó, são iônicos constituídos por um cátion iânion, né? O sais, NaCl, tá? Aí, pessoal, solução em água conduz corrente elétrica derretidos, né? Fundidos, líquido ou em água, né? Aí pra você ver. Em águas, Na+ ficam rodeados de água, né? Isso aqui chama solvatação, né? Na+ rodeado de água, Cl- rodeado de água. Note que para o Na, quem se vira para ele é o oxigênio, ó, que é mais negativo. Ó. De novo, ó. Viu? E para o Cl-, quem se vira para ele são os Hs, que são um pouquinho mais positivos, ó. Viu? Beleza, vamos tocar? Bom, turma, já vai um exercício aqui já, né? Falou com o técnico do laboratório aí, ele recebeu uma amostra de um sólido cor violeta intensa, e a única informação que ele dispunha é que se tratava de uma substância inorgânica, né? Então foram realizados vários testes, né? Solúvel em água, insolúvel em álcool, tá certo? Né? Condutor de corrente elétrica apenas quando dissolvido em água.
Bom, apenas quando dissolvido em água. Mas aqui, apenas quando dissolvido em água, mas ele conduz corrente elétrica, né, pessoal? No caso aqui, pelas características, é fundido, né? Mas tudo bem, a informação que ele teve é essa, né? Mas às vezes não levou ele ao ponto de fusão. Mas levou ao ponto de fusão alto aqui, ó. Será que ele testou a condutividade aqui? Bom, não falou. Bom, os testes são esses, né? Conduz corrente elétrica apenas quando dissolvido em água, aspecto duro e quebradiço, ponto de fusão acima de 500 graus. Bom, característico de sal, né, pessoal? Característica de sal, né? Que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Tá joia? Né? Mas aí não conduziria corrente elétrica só em água, né? Conduziria corrente elétrica quando derretido, fundido também, né? E falou que a solução tem pH igual a 7,5, né? Igual a 7,5, né? Bom, então vamos lá, né? Olha lá, explique se é a amostra de se é uma composição molecular ou iônico, né, pessoal? Bom, qual a função inorgânica que pertence? Bom, com certeza, né, pessoal, ele é iônico, né? Pelas características aqui, ele é iônico, tá bom? Ele é iônico. Os testes lá, do 2, 3 e 4, ó, 2, 3 e 4 já indica que ele é iônico, conduz corrente elétrica em água, duro quebradiço, ponto de fusão alto, característico composto iônico. Bom, agora o problema aqui é o seguinte, né, pessoal? O pH é 7,5. pH 7,5. A apostila traz a resposta como neutro, não é neutro, neutro é 7, né? Podia dizer que ele é praticamente neutro, próximo de 7, mas não é isso, né? Acima de 7, o pH já é básico, né? pH já é básico. Então, esse aqui podia se tratar do quê? De uma base, né? Ou de um sal básico, né? Essa é a resposta mais correta aqui. Se é 7 que o pH é neutro, beleza. Você pode falar que é um sal, tipo NaCl, por exemplo, né? NaCl vai dar 800 graus, a fusão dele, né? Ela falou que é acima, beleza, né? Tá bom? Mas como o pH está acima de 7, o problema aqui é o pH, né? Olha lá. Se o pH é 7, a função inorgânica seria um sal neutro, né? Seria um sal neutro, beleza, né? Mas como está acima de 7, né? Aí a gente pode ter um sal de caráter básico, né? Ou uma base, ou um hidróxido, né? pH maior que 7 um pouquinho, beleza? Deu para sacar? Bora? Bom, turma, então tá aí. Ácido mais base, HClNaOH, né? Limpa pisa HCl é o ácido clorídrico, NaOH é o hidróxido de sódio aí, beleza? A equação? Então, aí é o seguinte, pessoal, a reação de dupla troca, né? Porque Na pega Cl e H pega OH para formar água aqui, beleza? E aí, turma, aqui ácido de arrênios em água, beleza? A base de arrênios, tá? E aí o sal, né? Agora, e água normalmente, compor a molécula aí. Agora, pessoal, HCl e NaOH eles são fortes. Como eles são fortes, vamos considerar eles ionizados, ó, H+ e Cl-. HCl em água forma HCl aquoso, H+ e Cl- separados, dissociados. NaOH também é forte, considerado separado, dissociados. Na mais ou H-. E o sal, composto iônico, também são dissociados, Na+, Cl-, tá bom? Essas cargas aqui, pessoal, é fácil de ver, né? Porque o H é mais aqui só pode ser menos. O H é menos aqui só pode ser mais. Então, mais e menos, beleza? E qualquer coisa você olha na tabela também. E a água continua água mesmo, porque ela é um composto que praticamente não ioniza, né, pessoal? Praticamente. Aí você pode cancelar quem tem de igual de um lado e de outro, olha lá, ó. Você cancela quem está de igual de um lado igual, do outro lado igual, de igual, do lado igual, do outro lado igual, você cancela, beleza, né? Cancela os íons espectadores, né? Então eles vão participar diretamente, vão ficar ali, eles vão ficar ali no meio, tá certo? Né? A equação química na forma iônica, o que que sobra? H+, aqui, ó, mais OH-, formando água. Tá vendo? A equação química na forma iônica aí. E os outros íons, professor? Continua lá, por isso que chama íons espectadores, tá joia? Beleza? Bom, turma, então aí tem uma música que pode ajudar nós aqui, que é dos alcalinos. Alcalinos são a lítio, sódio e potássio, césio, rubídio e frâncio. Os terrosos são 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bar e rádio. É preciso querer saber, beleza? 7A são halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, F- é fluoreto, Cl- é cloreto, Br- é brometo e menos é iodeto. É preciso querer saber. Pessoal, percebeu? O nome dos elementos é flúor, cloro, bromo, iodo. Quando eles ganham elétron, eles viram ânions, ioânions. Aí muda de nome, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Então é importante você acostumando com isso, tá? E aí tem alguns outros anos aqui importantes que você pode deduzir mais outros, ó, para Cl-, ó. Cl- é cloreto, ClO hipoclorito, ClO2 é clorito, ClO3 é clorato, ClO4 é perclorato, aumenta o NOx, oxidação, fazendo nossa química não ser bicho papão.
Legal, pessoal, que essa sequência aqui, ó, que essa sequência aqui, Cl menos, ClO menos, ClO2 menos, ClO3 menos, ClO4 menos, você pode deduzir para o BR a mesma coisa. Você pode pôr BR no lugar, ó que legal, ó. Você pode pôr iodo também no lugar, fazer a mesma dedução. E aí você segue os nomes, né? Olha lá, brometo, iodeto. Cloreto, brometo, iodeto, olha lá. Aqui, hipoclorito, então aqui fica hipobromito, hipoiodito. Esse daqui não é clorito? Esse aqui vai ficar o quê? Bromito e iodito. Esse aqui não é clorato, Cl3 menos? Então vai ficar esse aqui bromato e iodato. Iodato, adicionar no sal, né? Para fonte de iodo, para não dar disfunção da glândula tireoide, né? Tá certo? Iodato, sal iodado, já ouviu falar? E tem que ter iodo, por lei, né? Tá? Tem o bromato, que é o bromato de potássio, que desprende oxigênio, né? Faz a massa do pão crescer, né? Será que eles usam isso ainda ou não? Perbromato por quê? Porque ClO4 é perclorato, que é perbromato, então aqui é periodato. Viu, gente? Então você sabendo algumas coisas vão conectando, uma coisa vai encaixando com a outra. E você vai deduzindo outros anos. Isso dá mais habilidade e confiança para você aprender química, né? Aí, por exemplo, ó, iodato de potássio, né? Vamos começar com cloreto de sódio aqui, ó. NaCl, ó, sódio cozinha seus componentes, né? A Na mais elementos, cloreto de sódio, beleza? Iodato de potássio, potássio é K+, iodato é io3 menos. Acabamos de ver aqui anteriormente. Então, KIO3, iodato de potássio, tá? Agora, ferrocianeto de sódio. Olha o sódio aqui. O ferrocianeto, você vai na tabela olhar, que é FeCN6, 4 menos. A Na aqui é 4 menos, você precisa de mais 3 NAs, para dar 4 NAs positivos, ó. 4 mais 4, 4 positivos, 4 negativos. Para formar o Na4, FeCN6, né, que é o ferrocianeto de sódio. Dióxido de silício, já um óxido, né, que a gente está começando aqui já a montar. Dióxido de silício é SO2, beleza? Então, sais não pode ter H no começo nem o H no final, né, pessoal? Se tiver H no começo é base, se tiver se tiver H no começo é ácido, perdão, se tiver o H no final é base, beleza? Bora? Bom, aqui tá o leite de magnésio, muito, isso aqui, leite não, desculpa, magnésio bisurada em comprimidos, né, pessoal, pastilhas, né? Muito legal aqui, ó. Se você fizer esse exercício aqui, escrever as fórmulas desses sais aqui, ó, já vai uma participação na tua nota também, tá joia? Tá? Você veja que esses sais têm características básicas, né? Características básicas, e por isso que vai neutralizar a acidez estomacal, né? Tá certo? Beleza? Características básicas, porque eles vêm de base forte em geral, né, pessoal? Tá joia? Tranquilo? Vamos lá? Bom, turma, então tá aí. Vamos falar um pouquinho de formulação e nomenclatura de sais. Ó. Então, sais, olha lá, Na+, SO4 2 menos, escolhi, né? Peguei o Na+, a tabela, e SO4 2 menos, que é o sulfato. Estabiliza a fórmula, tento pôr outro Na para dar dois positivos, ou dois negativos. Então, a fórmula é N2, SO4, 1. Tá vendo aqui, ó? 1. Tá vendo? Um de fora, Na2, SO4, 1. Só que o 1 não se escreve, não vai precisar desses parênteses também, é uma questão de matemática. Aí fica Na2SO4 só sulfato de sódio, beleza? Turma, presta atenção aqui na fórmula e no nome. Formulação e nomenclatura, isso é importantíssimo. E na dissociação, né, pessoal? Que a gente falou lá nas bases, os sais também, tá? As bases, os sais, óxidos metálicos sofrem dissociação. Aí, se você fizer essa primeira parte, que é o entendimento, fica fácil, ó. Que é 2Na mais, 1SO4, 2 menos. Aquoso, né? Olha lá. 2Na mais aquoso mais 1SO4, 2 menos aquoso. Você pode copiar daqui, ó, tá? Ou se você tiver já prática, vai aqui mesmo, tá bom? Então os íons aí, beleza? Pessoal, muito importante montar isso, hein, gente? Fazer mais um. Aí, escolhi agora o ferro 3 ou férrico, né? E o SO4, 2 menos sulfato. O que que você faz? Aí, vamos colocar um outro sulfato, vai dar 4 negativos. Vamos colocar um outro Fe3+, vai dar 6 positivos. Você vai colocando assim, um e outro até acertar. Outro SO4 para dar 6 negativos. Ó, 6 negativos, 6 positivos. Pronto. Nós temos aí a fórmula Fe2, SO4, 3 vezes, beleza? Sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, que eu não coloquei aqui, mas é isso, tá bom? Como é que fica a dissociação? Mais uma vez, se você fizer essa primeira parte, que é o entendimento, isso aqui, você não erra aqui na dissociação. Você não erra. Porque aqui seria mais ou menos assim. Não é muito bom confiar nisso, não, mas é mais ou menos assim. Se o 2 está aqui, aqui é 2 menos, o 3 aqui é 3 mais. Gente, se a fórmula tivesse simplificado, você dança, né? Por isso que é bom você ter um entendimento aqui, ó. O entendimento é esse, ó. É 2Fe3 mais aquoso e 3SO4, 2 menos aquoso. Beleza? Aí você não erra.
Importantíssimo isso, pessoal. Isso aqui vai envolver propriedades coligativas, temperatura de ebulição, tá? Se você for aumentando o número de partículas, tá? Vai aumentando a temperatura de ebulição, vai segurando as moléculas de água, dificultando a saída das moléculas de água. Então isso eleva a temperatura de ebulição. Você vai aprender isso em propriedades coligativas das soluções. Agora, gente, você quer ser feliz? Você quer ter habilidade? Você quer ter tranquilidade para aprender química? Treina isso. Treina isso que nós fizemos aqui, tá? Monta o entendimento, monta a fórmula, dá nome e monta a equação de dissociação. Gente, faz isso, gente. Aqui, ó, dei os rios, vai na tabela e olha, potássio, quem que é fosfato, tá? Vai lá, potássio, K+, fosfato, PO4, 3 menos, vê na tabela e monta tudo isso. Gente, se você não treinar isso, você vai ter muita dificuldade em química, tá certo? Porque já tinha um treinamento lá de ácidos para montar os ácidos, tinha um treinamento de base para montar as bases, e agora tem um treinamento de cátio e ânion para você montar o sal aqui. E lembrar que ácido mais base origina o sal mais água, né? Beleza? Aí, se você fizer, vá nos pontos da tua nota aí, beleza? Vamos fazer um exercício? Aqui fala do exercício, pessoal, o exercício fala que morreu 20 pessoas após ter ingerido o tal do Celobar lá em 2003, né, pessoal? Ele é usado para fim de contraste em exames radiológicos, que é a radiografia, né? E aí falou que esse produto, né, tal, consiste essencialmente em uma suspensão de sulfato de bário em água. Embora os íons bários sejam extremamente tóxicos para o organismo, né, a ingestão dessa suspensão é inócua, isto é, não tem problema. Por quê? Porque ele é pouquíssimo solúvel em água. Ele é pouco solúvel em água e não vai dissolver. Ele não vai dissolver quantidade satisfatória para fazer mal, né? Pelo menos, né? Tá? Mesmo na presença de ácidos, ele não vai dissolver mesmo na presença de ácido, no ácido do estômago, que é o HCl, ácido clorídrico, né, do estômago, beleza? Então ele vai passar pelo aparelho digestivo e vai ser eliminado junto com as fezes, né? Sem que importante quantidade de íons bários seja absorvida, né? Aí, pessoal, falou que se sabe, pela análise feita do produto, ó, é que ele tinha carbonato de bário, que é também praticamente insolúvel, só que dissolve mais um pouco, só que ele dissolve em ácido clorídrico, em ácido clorídrico diluído ele dissolve mais. Esse carbonato de bário dissolve mais que o sulfato de bário em ácido clorídrico. No caso, no estômago, nós temos no suco gástrico, né? Então, para escrever as fórmulas unitárias dos produtos, né? Você vai na tabela e olha, bário é Ba2+, sulfato é SO4 2-, ó, da BA é SO4. Um pouquinho, ó. Olha lá. Bário é 2+, SO4 2-, 2+, 2- já está certo. Então a fórmula é BaSO4 sulfato de bário. Beleza? Normalmente traz para frente, né? Ah, e o outro normal também. Bário é 2+, CO3 vai na tabela é 2-. Então, carbonato de bário, CaCO3. Carbonato, põe sulfato aqui, hein, gente? Ah, isso eu vou ter que voltar, né? Vai ficar muito feio, né? Aqui, ó, né? Vamos lá. Carbonato, né? Carbonato. Ficou muito feio, né? Se deixar, né? Podia deixar, a gente tá falando aqui, a hora que chegasse na aula aí, você verificar, certo? Beleza? Tranquilo? Escrevemos as formas. Agora vamos lá, explica a propriedade física que justifica a diferença de toxicidade que levou à tragédia no texto. Bom, pessoal, a propriedade física é a solubilidade, né? Que o carbonato de sulfato de bário praticamente não dissolve nada. Já o carbonato de bário ele é mais solúvel em ácido clorídrico do estômago, do suco gástrico, né? Então, essa é a explicação, né? Tá vendo, ó? O carbonato de baixo solúvel em HCl do estômago, né? Então ele vai dissociar aquela equação que você montou, treinou. Ele vai dissociar no suco gástrico, né? E vai liberar íons bários, né? Que são absorvidos pelo organismo, né? Tá certo? Tipo aqui, ó, deixa eu voltar para você ver, ó. Aqui, ó, tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó, tá vendo? Se você colocar aqui CaCO3, ó, como ele é mais solúvel em ácido clorídrico, BaCO3, perdão, BaCO3, vai ficar Ba2+ e SO3 2-. CO3 2-, né? SO3. CO3 2-, beleza? Tranquilo? Por isso que é importante a equação de dissociação, tá joia? Mas não precisa escrever ela não, tá? Só de falar aqui, igual a gente já falou, tá bom, né? Então, o carbonato de bário, então, resumindo aqui, ele é solúvel em ácido do estômago, que é o ácido clorídrico do estômago, né? Beleza? Então, ele vai dissociar liberando íons bário, né? Que são tóxicos e vão ser absorvidos, né? Beleza? Ótimo. Deixa eu achar meu laser aqui que eu perdi ele. Vamos no outro? Aqui, uma tabela aqui com informação nutricional de um macarrão instantâneo, né, pessoal? Pacotinho de 85 gramas um pacote, né? 80 gramas de macarrão e 5 gramas de tempero, beleza? Aí tá aqui a tabela, falou dos ingredientes aí, né? Aí falou quais ingredientes são sais. Eu deixei negrito aqui, ó, tá? Carbonato de potássio, carbonato de sódio, né?
Polifosfato de sódio, né? Porque é terminato aqui também, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio monobásico, né? Então, todos eles são sais, né? Aqui eu coloquei a fórmula do tripolifosfato de sódio para você entender, né? Polifosfatos são vários fosfatos, né? Tri, são três, um, dois, três. Aí você vê as cargas aqui, um, dois, cargas negativas, um, dois, três, quatro, cinco cargas negativas, por isso que é 5Na. O Na é positivo, então 5Na a mais. Só para você ter uma noção, tá bom? Mas são sais aqui, beleza? Vamos tocar? Agora tá falando aqui, né? Se é recomendado, Organização Mundial da Saúde recomenda 2 gramas, né? De ingestão diária aí, né? Então, consumo diário, beleza? Aí falou, um pacote de macarrão instantâneo no almoço e outro no jantar, então são 2 pacotes, né? Aí falou, terá consumido menos ou mais sódio do que é recomendado para uso diário aí. Bom, são 2 pacotes, né, pessoal? Então, 85 gramas, né? 85 gramas. Bom, primeiro faz a conta aqui comigo, ó. 2 pacotes, 170 gramas. Então, você tem 1,41 gramas, passei para gramas aqui, ó. 1.410 miligramas, 1,41 gramas de sódio, por pacotinho de 85 gramas aqui, ó. Como são 2 pacotes, 170 gramas, vai dar X, que é o dobro, né? Então, 2,82 gramas você vai ingerir, que é maior que 2 gramas, que é indicado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, tá bom? Então, tá ingerindo mais, né? Que é o consumo diário. Tranquilo aí, pessoal? Exercício legal isso aí, tranquilinho, né? O que você achou? Olha lá, 1,41 grama, passei para grama, né? Em cada 85 gramas são 1,41 gramas. Em 170 é o dobro, você não fazer conta, né? De cabeça você faz, né? Bom, letra C, cadê a letra C? Tá aqui. Olha lá, o hábito de consumir diariamente alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, pode acarretar quais problemas de saúde? Bom, aí você pode viajar na resposta, né, gente? Coloquei vários aqui, mas você pode responder pelo menos três, dois, três já tá bom, né? Hipertensão, né? Diabetes, ficar gordo, obesidade, né? Doença de coração, intestino, pode chegar a ter um AVC, um Alzheimer, né? Um câncer, né? Então, coloquei vários aí, você poderia viajar na resposta. Se estão nos dois, três, já tá bom, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos classificar os sais agora quanto às fórmulas, né, normais. O que que é o sal normal? Normal, né? O sal normal é aquele que não tem H nem OH no meio da fórmula, né? Obtido neutralização total, né? Olha lá, HCl, ficou NaCl mais água. Você não vê que não tem nem H nem OH no meio, nada, né? Aí, ó, KBr, NaI, AgBr, CaCl2, né? Se você conseguir, aproveite para escrever essas equações aqui, ó. Vai lá uma notinha para você também, você me entregar aí. Meu primeiro ano, FUNVIC, 2025. Um abraço, vamos lá. Turma? Bom, agora vamos classificar hidrogenossais. O que é o hidrogenossais? Um sal que tem hidrogênio. E, logicamente, hein, concluímos que o hidrogênio só pode vir no meio da fórmula, né, pessoal? Não pode vir no começo, senão será ácido, né? Então, olha lá, NaHSO4, NH2PO4, né? E aí você vai dar nome aqui dessa maneira. SO4 é sulfato, vai ficar hidrogeno sulfato. Ou monohidrogeno sulfato, que é um, né? Esse mono não precisa. Alguém que já precisa do di hidrogeno fosfato, e assim por diante, né? Hidroxissais, ó. Hidroxissai é um sal que tem hidróxido, né? Tá certo? Olha lá. Só pode estar no meio também. Se está no final é base, não pode, né? Só pode estar no meio. Olha lá, por exemplo, ó, dihidroxi, né? Tem o sal duplo ou misto ainda, sal duplo, ó. Tem dois cátions, Na mais, K mais, dois cátions. Pode ter 2 anos também, sal duplo ou misto. Bom, vamos dar os nomes, olha lá. Você vai falar aqui monohidrogênio sulfato, porque é um hidrogênio só. Esse mono você pode omitir, mas tudo bem. O de baixo eu vou falar dihidrogênio, ou sulfato ácido de sódio, sulfato ácido de sódio, beleza. Agora de baixo aqui, ó, dihidrogênio, não é hidrogênio não. Nomenclatura, quando você fala hidrogênio, tá? Dihidrogênio fosfato de sódio, tá? Ou fosfato de ácido de sódio, que é um sal ácido, né? Beleza? TH no meio. Vamos lá aqui, ó, dihidroxicloreto, ó, dihidroxicloreto de alumínio, tranquilo? Você pode falar cloreto, ó, cloreto de básico, são dois, né? De básico de alumínio. Aí é tranquilo, viu, gente? Vai na vibe, né? Porque senão fica difícil, né? Lá, sulfato de potássio e sódio, ou sulfato de sódio e potássio, né? Beleza? Bom, turma, e aí só para você entender, hidrogênio sal, originado de diácido, usa prefixo bi, por isso que vai virar bicarbonato lá naqueles lances lá para você ver, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse NaHSO4, ele veio do H2SO4, ó, tira o Na, veio do H2SO4. Como ele veio do H2SO4, tira um H, fica HSO4. Como ele veio de um ácido que tem dois hidrogênios, di ou bi, aí você fala bi, tá? Então você falaria bisulfato aqui, bisulfato de sódio. Vamos fazer outro exemplo, ó. O NaHCO3. Veja que o HCO3 vem do H2CO3. Você tirar um H aqui, fica HCO3. Então ele vem do ácido carbônico, né? Tá certo? Tá? Então, como vem do biácido, ó, tem dois hidrogênios no ar, você fala
né? Bicarbonato, ó, carbonato, bicarbonato de sódio. Deu para sacar? Por isso que é bicarbonato, que vem do H2CO3 que tem dois hidrogênios. Beleza? Aí você tirando um H, fica HCO3. Tranquilo? Pegou a manha aí ou não? Qualquer coisa você volta, né? Beleza? Olha lá. NaHS. HS veio da onde? Do H2S, ó. Tá? Porque você sempre te tira um H para pôr o cátion, né? Então H2S, ó. Do ácido que tem dois Hs. Então, sulfeto, bisulfeto, então. É bisulfito, porque ele vem do ácido que tem dois Hs. Bom, acho que deu para saber. Só para você saber porque que é bicarbonato, tá? Não precisa se preocupar com isso não, né, gente? Tá bom? Bom, agora a classificação da presença de água no retículo cristalino, né, pessoal? Nós temos sais hidratados e anidro, né? Você vê que do lado de cá ele tá anidro, sem água, ó, tá? A hora que você jogar água nele, aí vai formar um sal hidratado aqui, ó. CuSO4 vezes 5H2O. Aqui tá sólido, viu, gente? Aqui tá sólido, aquela água é líquida, e aqui CuSO4 V5H2O, tá tudo sólido, isso aqui tudo é sólido, ó. Por isso que tá V5H2O, né? Tá? Se eu colocasse o mais, ia indicar que ele está dissolvido na água, né? Agora, quando você pega ele anido, joga na água, aí 5 moléculas de água hidrata ele em volta dele, chamado sal hidratado. Você tem um pontinho assim, para indicar que isto aqui não está dissolvido em água. Você tem um pontinho, para indicar que não está dissolvido em água, isto é, as 5 moléculas de água estão grudadas ele em volta dele, fazendo uma hidratação, beleza? Sulfato de cobre 2 penta hidratado, 5 moléculas de água, né? E sulfato de cobre 2 anidro, né? Sem água aqui no lado de cá, beleza? Bom, turma, então, olha lá, higroscopia, o que que é higroscopia, né? A capacidade dos sais aí, né, pessoal, e bases, né, absorver a umidade do ar, né? Tá certo? Mas aí, um experimento legal, ó, a gente pode até fazer, ó. Você tem lá o sulfato de cobre penta hidratado, olha lá, estou aquecendo ele, olha lá, ficou branco, ficou anidro. Aí eu jogo a água, ele volta a hidratar e fica azul de novo. Viu que legal? Olha lá, olha de novo, ó. Sulfato de cobre penta hidratado, ele é azul, você percebeu? Azul. Aí eu vou aquecendo, aquecendo, e vai perdendo moléculas de água. Perde as moléculas de água, aí eu jogo a água, aí ele hidrata novamente. Aí as moléculas de água voltam, pra você ver que legal. Você viu? Olha lá, azul, quando ele fica nido, ele fica branco, né? Olha lá, quando ele fica nido, ele fica branco, ó. Tá vendo? É o CO4 sem água, sem nada. Aí você joga a água, ele volta a hidratar, fica um sal hidratado, beleza? Tá aí. Aí você tem cloreto de cálcio, hexahidratada, cloreto de cobalto, perdão, né? Aí, sulfato de ferro, né? 2, heptahidratado. Aí você vai usar os prefixos, né? Sulfato de sódio decahidratado, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos uma reação de dupla troca. Primeiro, olha a reação, ó. Cloreto de cobre e sulfeto de sódio, ó. Vai misturar as duas. Um é azul, outro é incolor. Olha que legal, ó. Pra você entender que legal, ó. Cloreto de cobre e sulfeto de sódio. Olha que legal, tá? Ó, o sulfeto vai reagir com sódio, né? Então, sulfeto de cobre. Olha outra legal aqui também, ó. Nitrato de chumbo e iodeto de potássio, ó. Duas substâncias praticamente incoloras formam amarelo. Formou iodeto de chumbo aqui, beleza? No anterior formou sulfeto de sódio que formou iodeto de chumbo, beleza? A reação química, depois a gente conversa sobre isso, né? Tá? Bom, e aí, uma tabelinha aqui dos sais, né, dos precipitados. O que que são precipitados? Olha lá, precipitados são produtos formados na reação, são sólidos insolúveis, que mais densos vão para o fundo. Então, o que está sendo formado aqui é um precipitado, é um sal sólido que mais denso vai para o fundo, é o precipitado. São produtos, ó, não tem antes, não tem um amarelo, ó, olha lá. Formou um produto amarelo, que a gente chama de precipitado, é um sólido que com o tempo ele vai para o fundo do recipiente. Depois a gente mostra na sala isso, beleza? E quais são esses sais que são praticamente insolúveis, que são sólidos, praticamente não dissolve nada? São a formação desses aqui, ó, do bário e do chumbo, ó, do cálcio, do estrôncio, do bário e do chumbo com esses ânions aqui e da prata e do chumbo 2 com esses ânions aqui. Então fica assim: sulfatos e carbonatos, fosfatos do cálcio e estrôncio, do bário e do chumbo 2, alguns sais precipitados. Então as combinações, o positivo e negativo aqui, vão dar sais precipitados, insolúveis ou praticamente insolúveis, certo? Quando fala insolúvel, não é total, é praticamente insolúvel, né? Ah, cátions prata e chumbo 2 com cloreto e brometo, iodeto mais sulfetos, alguns sais precipitados. Então, prata, com esses aqui, AgCl, AgBr, AgI, Ag2S, PbCl2, PbBr2, PbI2, PbS, vai dar sais precipitados, praticamente insolúveis, beleza? E aqui o experimento de sala, né, pessoal? Onde a gente pega nitrato de chumbo aquoso, 2, né? E iodeto de potássio aquoso,
Mistura os dois, vai dar nitrato de potássio e PbI2, que é amarelo, precipitado amarelo, tá? Formação de PbI2, que é amarelo, tá? É um sólido praticamente insolúvel, certo? Se eu for escrever a equação na forma iônica, como está aquoso aqui, eu separo os íons. Pb2 mais aquoso, mais 2NO3 menos aquoso, tá? Porque se o 2 está aqui, aqui é 2 mais, aqui é menos. Aqui, K mais e menos, 2K mais 2 e menos aquoso. Aqui também, 2K mais, 2NO3 menos, beleza? E o PbI2 é o sólido, ele fica junto, né? Porque ele vai para o fundo, é o precipitado, né? Aí você cancela o que é igual de um lado e de outro. São chamados íons espectadores, já falei no começo do vídeo, né? Tá certo? Aí você vai ter Pb2 mais, 2I, olha lá, formando PbI2, que é o precipitado, beleza? Bom, turma, vou fazer uma revisão aqui de grau de ionização ou dissociação. Você já percebeu que ionização é um termo usado para ácidos, né? Moléculas de arrinos que em água vão ionizar, são ácidos. E dissociação vai ser um termo usado para bases, né, sais e óxidos metálicos, né, que sofrem dissociação, que são iônicos, certo? Então, chama de alfa, grau de ionização, dissociação ou força, representado por alfa. Então, quais são as bases fortes? Vamos ver as bases aqui primeiro. Bases fortes são A, juntamente com a 2A, berílio e magnésio são as grandes exceções. Então, bases fortes são A juntamente com a 2A, berílio e magnésio são exceções que são fracas junto com as demais, certo? Tá? Beleza? Agora, da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo formam hidrácidos fortes sem o oxigênio. Então, HCl, HBr, HI, ó, tá? Da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo formam hidrácidos fortes sem oxigênio. Se é hidrácido, não tem oxigênio, beleza? Eles são fortes. Se aparecer outros hidrácidos, serão fracos. H2S é fraco, HCN é fraco, beleza? Tranquilo? Agora, quando o oxiácido é forte, o ácido que tem oxigênio é forte. Quando y menos x maior ou igual a 2, y menos x maior ou igual a 2. Por exemplo, olha lá, 4 menos 1, número de oxigênios, menos o hidrogênio. 4 menos 1, 3. Então, y menos x maior ou igual a 2, ele é forte. Outro exemplo, olha lá, 4 menos 2, 2. 2, 2, ele é forte. Outro exemplo, 3 menos 3 agora deu zero, ele é fraco. Agora, ó, 3 menos 2 dá um. Ele deveria ser médio ou moderado, mas ele é fraco. Pessoal, H2CO3 é fraco porque ele libera CO2 mais água. É o ácido dos refrigerantes, das bebidas gaseificadas, tá certo? Então, quando você abre uma garrafinha de refrigerante ou água com gás, libera CO2 mais água. Então ele decompõe. Então H2CO3 é o ácido carbônico, né? Então eles decompõem em água e liberam CO2. Tira CO2, ó, CO2 sai, sobra H2O, beleza? Então cuidado com ele que já aparece demais. E é importante no dia a dia, né? Tá? As bebidas gaseificadas, água com gás, refrigerante, cerveja, tá? Então contém esse ácido aí, né? Beleza? Tá? E só um detalhe aqui importante, pessoal. Aqui no mesmo grupo aqui, ó, à medida que o número atômico aumenta, tá? À medida que o número atômico aumenta, aumenta também a força e a solubilidade, né? Então, não, o número atômico vai aumentando aqui de cima para baixo também, na verdade, né? Se você for descendo, os números atômicos vão sendo maiores também, né? Tá certo? Tá. Porque o número atômico aumenta da esquerda para a direita, né? Então, se você descer, vai aumentar cada vez mais, aumenta a força e a solubilidade. Então, a hidróxido de França, por exemplo, é super forte, né? Beleza? Ter parênteses aqui vai ficar, mas não é certo não, viu, gente? Isso aqui é tudo sem parênteses, porque vale um positivo, o H1 negativo não precisa de parênteses, né? Agora aqui já precisa, né? O cálcio é 2 mais, então tem dois OHs menos. Então fica CaOH2, beleza? Bora? Essa revisão foi para quê? Para ver quanto é o pH, classificação dos sais quanto é o pH lá, para você ver, HCl, NaOH, já treinou, Na pega o Cl, NaCl e H pega o H da água, beleza? Aí, então, ácido forte, base forte, né? Pelo que a gente já viu na revisão, vai dar um sal neutro, né? Porque ácido forte, base forte, um neutraliza o outro, dá sal neutro. Por quê? Porque a quantidade de H mais do ácido vai ser igual à quantidade de OH menos da base, beleza? Agora, sal ácido, né? Sal ácido vem da onde? Ácido forte, base fraca. Aqui, ó. Esse aqui, HBS, se você pegar lá, da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo, forma hidrácidos fortes, sem o oxigênio, beleza? E aí, ácido forte, essa base é fraca, NH4OH, porque ela decompõe, precisamos fazer essa experiência na sala também, a gente vai fazer, né? Tá certo? NH4OH decompõe, né? E NH3, né? Libera amônia, tá certo? Então, a base fraca. Então, a sal, ele é o sal ácido por quê? Forma NH4BR, NH4 pega BR, né? Então ele vem do quê? Vem de ácido forte, né? Ácido forte, base fraca, então esse sal é ácido. Agora, sal básico vem de base forte e ácido fraco. Olha lá. HCN, como a gente falou, né? Olha lá. Da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo, forma hidrácidos fortes, sem oxigênio, então HCN é fraco. KOH, lembra? Né?
Bases fortes são um A juntamente com a 2A, berílio e magnésio são as grandes exceções. Então, KOH1A, então base forte. Base forte com ácido fraco, então vai dar KCN, que é um sal básico, beleza? Tranquilo? E aí vamos no exercício, né, pessoal? Hipoclorito de sódio, sódio Na+, hipoclorito vai na tabela ClO, né? Aí falou dele aqui a propriedade bactericida, de limpeza, larvicida, alvejante, desinfetante, né? Tá certo? Então, tá aí, ó, como que se produz, né? Escreva a fórmula molecular do sal citado e sua equação de dissociação. Bom, turma, então, você vai lá na tabela, Na+, ClO menos, hipoclorito. Mais e menos já está certo, vai dissociar. Então vai ficar um Na+ aquoso e um ClO menos aquoso. Beleza? Tem que pôr, pessoal, aqui, ó. Mais. Porque, como que eu sei que é mais? Você já sabe que o Na é mais. Ou então você olha na tabela, você quer mais e quer menos. Então, Na mais aquoso vai ser ClO menos aquoso, beleza? Classifica o hipoclorito quanto à formulação, grau de hidratação, solubilidade e pH. Então, bom, quanto à formulação, ele é normal, né? Que não tem H no meio, nem OH, né? Ele é anidro, porque não tem água, não é hidratado, né? pH. pH maior que 7, por quê, pessoal? Se você for olhar com calma, ele vem do Na. Na vem do NaOH, NaOH base forte, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então tá aí, né? Solúvel, já falamos, pH maior que 7, vem de base forte, ok? Bora? Mais esse? Aí, pessoal, aí falou aqui no exercício, né, que as pessoas que praticam jardinagem, né, tá, adubação caseira, elas trituram cascas de ovo, né, casca de ovos, né, e adicionam a terra, que é bastante popular, né, como suposta fonte de nutrientes que auxilia o crescimento de plantas, porque cálcio é importante, né, para o crescimento de plantas, né. A franca adição desse adubo visa o aporte de qual nutriente? Bom, acabei de falar, né? Cálcio. Íons Ca2+, íons cálcio, na forma de CaCO3, né? Porque o ovo, a casca do ovo tem carbonato de cálcio, né? CaCO3. Tá? Beleza? O problema é que esse aqui é um sal, né? Praticamente insolúvel, dissolve muito pouquinho, né? Então vamos lá. Aí falou aqui, né? Vamos lá. Letra B. Essa prática pode ser considerada eficaz do ponto de vista químico? Bom, aí, como diz o irmão meu aqui, né? Fala, depende, né, Marcos? Né, meu irmão? Depende, né? Por que depende, né? Não será eficaz, né? Se a terra, se o solo está seco, né? Se a terra estiver seca, não será eficaz. Porque o CaCO3, que é praticamente insolúvel, aí que não vai liberar íons H+ mesmo, né? Ele praticamente não dissolve, não tem meia aquoso, né? Então, ele não será eficaz. Aí eu acho que aí responde o exercício. O exercício tem respondido aqui, né? Não será eficaz porque o CaCO3 é praticamente insolúvel e não vai liberar íons, né? Ca2+. Agora, lembrar que é o calcário, né, pessoal? Agora, vamos ampliar, aumentar nosso nível de conhecimento, vamos elevar o nível, como eu dizia sempre lá para trás. Agora, será eficaz se o solo, a terra está bem molhado, né? E de preferência ácido, né? Porque ele é usado para corrigir a acidez dos solos da agricultura, tá? Então, se o solo está bem molhado, de preferência ácido, o que vai acontecer? O CaCO3, que é praticamente insolúvel, né? Não totalmente, praticamente solúvel, né? E se você utilizar uma quantidade maior, vai liberar aí o CO2+. Então, ó, então o CaCO3 que é praticamente solúvel e utilizado em quantidade maior, ele vai liberar aí o Ca2+, certo? Beleza? Tá? Aí já vai mais para agricultura mesmo, né, gente? Porque aí haja casca de ovo pra você triturar para acontecer isso, né? Até dá, mas você vai ter que colher o ovo aí, eu acho que o ano inteiro, né? Tá bom? Bom, então vamos ver. A equação é essa. Olha lá, CaCO3 meio ácido, se tiver ácido. CaCO3, esse H+ aqui, tem um ano lá de cá, mas aí é uma representação geral. Então H+ de canto que o solo está ácido. E aí tem que fazer análise do solo, tá? Numa cooperativa, né? Faz análise do solo no laboratório, e aí o agrônomo vai avaliar aí, né? Vai analisar tabelas para ver quanto que precisa colocar de calcário, né, pessoal? Porque tem que colocar muito calcário, porque ele é pouco solúvel, dissolve quase nada, ele é praticamente insolúvel, dissolve muito pouco. Então tem que estar muito molhado o chão lá, muito molhada a terra, né? E essa acidez vai provocar a dissolução dele também, olha lá. Porque vai ficar o quê, olha lá? Ca2+, esse meio libera Ca2+, certo? E 2H junto com CO3, forma H2CO3, ó. Lembrando que esse H2CO3 é o ácido carbônico. Ele é um ácido que decompõe em água mais CO2, ó. CO2 ficou um O, H2O. Beleza? Ele é um ácido fraco. Aí a beleza desse ácido é o seguinte, ó. Nesse processo aqui, esse H2CO3, na verdade, é água saturada com CO2, é água cheia de CO2. Então, quanto mais essa água tiver bastante CO2, tá? Tá certo? O que que vai acontecer? Tá? Olha lá, é água saturada de CO2, o solo vai transformar o calcário
praticamente solúvel em bicarbonato de cálcio. Carbonato de cálcio vai transformar em bicarbonato de cálcio que é solúvel. Olha que legal. Então, quanto mais formar H2CO3, que é esse ácido aqui, que é água cheia de CO2, quanto mais tiver água e CO2 no processo, tá? Vai ter uma reação com carbonato de cálcio, que vai virar bicarbonato de cálcio. A reação vai ser essa aqui, ó, tá? Então a água e o CO2, tá certo? Formado H2CO3 aqui, a água saturada de CO2, tá? O que que vai acontecer? Vai haver uma formação aqui de bicarbonato de cálcio. Você pode até olhar já se você quiser. Só que aí eu vou ter que fazer uma artimanha antes aqui para você. Porque H2CO3 ele não é um ácido, ele ioniza também. Ele ioniza, né? Então ele ioniza, formando íons por etapas. Por exemplo, H+, e depois o outro H continua com a estrutura assim, ó. Então, H2SO3, então forma-se, ioniza um H+, o outro H continua com a estrutura, HCO3. Aí se forma H+, HCO3 é menos, né? Porque H2CO3 é neutro, tá certo? Se sai um H+, sai uma carga positiva, fica uma negativa. Então, fica H+, mais HCO3 menos, percebeu? Era H2CO3. Se tirou um H+, ficou negativo. Tira H+, que é positivo, positivo fica negativo de lá, beleza? E aí fica fácil você entender. Olha agora para você entender, ó, tá? Você entendeu a brincadeira? Se o solo tiver ácido, né? Se o solo tiver ácido, vai começar a fazer essa reação química aqui, ó. O calcário, o carbonato de cálcio vai reagir com a acidez e vice-versa, vai liberar íons cálcio e H2CO3. Esse H2CO3 é água carbonatada, é água, né, com CO2, certo? Aqui, ó, como tá aqui, certo? Só que a água com CO2, igual tá aqui, esse ácido, ele ioniza, formando H+, e HCO3 menos, que é o bicarbonato. Aí o que vai acontecer, ó pra você ver. Esse H+, pega o CO3 daqui, esse HCO3, né? Esse HCO3 pega, ou faltou um H aqui, né? Ou faltou dois aqui, pessoal. Peraí. Não, não, isso mesmo. Isso mesmo, né? Então, lá para você ver, ó. Então, você tem aqui, ó, HCO3 de cá, aqui, ó, H mais HCO3, esse CO3 com esse H dá HCO3. Com esse outro HCO3, fica HCO3 duas vezes. Você percebeu? Olha lá, Ca, né? CO3H dá HCO3. Com HCO3, HCO3 duas vezes, que é o bicarbonato de cálcio. Aí ele é solúvel, né? É aquele fenômeno que ocorre em cavernas das estalactides e estalagmites, né? Onde acaba formando bicarbonato de cálcio que dissolve, né? Beleza? Aí, bicarbonato de cálcio que é solúvel, tá bom? Gente, qualquer coisa volta, né? Mas aqui em cima já estava respondida a questão, tá joia? Tranquilo? Mas aí entramos aqui numa análise de solo e um pouco da agronomia, né? Da química na engenharia agronômica, né? Beleza, vamos terminar, pessoal, que tá grande isso aqui? Aí falou aqui que uma prática entre as pessoas que praticam. Ah, já foi, né? Ah, não. Ah, falta a letra. A última, falta a última. Equação é a reação de neutralização que origina o principal componente da casca do ovo. Então tá aí. CaCO3 aqui ó, vai originar, se vai originar, ele é produto. CaCO3 origina a partir de quem? O cátion vem da base. CaOH2. Por quê? Porque o CO2+, então CaOH2 da base. E o ânion, CO3 2- vem do ácido. Então H2CO3. E aí, unindo eles aqui, H2CO3 mais água dá H2CO3 mais CaOH2, CaCO3 mais duas águas. São duas águas para acertar, é para balancear, né? Você tem dois Hs de K e dois de K, 4. De lá, 2 vezes 2, 4. Deu para perceber? E chegamos ao fim, né, pessoal? Então depois, né, você faz aí nessa ordem, na plataforma, me apresenta na apostila como tarefa aí, tá joia? Bom, turma, Senhor Jesus abençoe você, um beijo no seu coração. Obrigado por ter prestigiado aqui o do professor Miguel Química, né? Dá uma força aí, tá? O Senhor Jesus, estamos sempre na frente aí, tá? Abençoe você e sua família sempre. Com Deus, gente. Valeu. Você diz, fui.